Graça e paz vos seja multiplicada pelo conhecimento de Deus e também pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador. Estamos, com a graça de Deus, dando continuidade a mais uma série de mensagens. O tema dessa série é O Profeta se firma na oração. E hoje é terça-feira, é dia 9 de maio de 2023. Esse é o segundo vídeo da série. Então vamos ao estudo da parte 2 do tema de hoje, motivos e bases da oração de Daniel. Olha, como falamos no vídeo anterior, Daniel já de idade avançada, aproximadamente com quase 80 anos de idade, já tendo vivido uma vida suficientemente produtiva, com poder e testemunho, tendo um passado como homem público de muito destaque, ali no Império Babilônico, dando conselhos e sendo um proeminente sábio. A pergunta é: precisava ainda orar? A pergunta que fizemos é: será que sua experiência de tantos anos não era o bastante? Ele não acreditava que seria, porque ele ainda muito querido se inquietava e precisava orar. Aos 80 anos, da mesma forma como precisava orar no início da sua vida. A oração para ele, para Daniel, era como o ar para o pulmão. Precisava todos os dias buscar a face do Senhor. Nós encerramos a primeira parte com uma pergunta que ficou no ar. Ele tinha motivos especiais para orar nesse momento? Olha, podemos apontar pela leitura do texto duas razões. A primeira razão era a duração do exílio, no versículo 2. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído o rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi, veja bem, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as desolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Nós vimos isso no versículo 1 e o versículo 2. Essa é uma referência a Jeremias 29, versículo 1 e Jeremias 10, versículo 28. Jeremias foi um profeta, queridos, que exerceu o seu ministério antes e durante os primeiros anos do exílio. Agora, quase 70 anos depois, Daniel se lembrava dos seus ensinamentos. A proximidade do fim do exílio faz com que Daniel sinta uma, digamos, grande emoção, vendo ainda a sua esperança começar a se tornar uma realidade. Ele, que logo no início de sua vida na Babilônia decidiu ser fiel ao Senhor e não se contaminar nem se manchar com os pecados babilônicos, tampouco se envolver na corrupção do palácio. Vê que as promessas de Deus começam agora a ser cumpridas. É hora então de buscar o Senhor, para que seja então confirmada sua esperança. Embora, queridos, num país estrangeiro, Daniel soube muito bem guardar a sua fé e mantê-la viva a ponto de não esquecer as promessas de Deus. Uma outra razão é a seguinte: é a questão da perseguição. A perseguição do pequeno chifre do versículo 17, no final do capítulo anterior.
ele mostra Daniel bastante preocupado por causa da visão do pequeno chifre. A interpretação que foi dada pelo anjo na ocasião não foi plenamente compreendida por ele, por Daniel. Podemos até entender, queridos, a preocupação de Daniel. Veja bem, depois de o povo passar tantos anos no exílio, ainda terá que sofrer mais? Porque tantas coisas horríveis ainda deverão acontecer ao povo? Não haverá um fim para tudo isso? A resposta não poderia ser buscada apenas pela intuição ou pelo seu raciocínio. Era então preciso buscar a face de Deus em oração, para assim entender o que se passaria no futuro e como estaria o povo de Deus diante de todas as perseguições que ainda haveria de vir. A promessa é de livramento, isso é bem claro. Mas quando acontecerá o livramento? Quem irá nos livrar? Quando virá o tal profeta prometido por Moisés? Quando será a vinda do Messias? Queridos, Daniel, como amava o seu povo e a causa de Deus, estava bastante preocupado, mas muito preocupado com esses assuntos, os quais ocupavam sua mente, e era preciso então encontrar respostas. Nós já identificamos as razões. Agora veremos as bases de suas orações. Orações essas que foram imediatamente respondidas. Então vamos ver quais são as bases da oração de Daniel. Bom, temos na oração de Daniel um riquíssimo, digo eu, tesouro de exemplo de oração. Ele é claro, ele é objetivo e sem rodeios. Olha, queridos, para ele pecado é pecado, e não uma coisa qualquer com a qual se possa brincar e deixar de lado como se nada fosse acontecer. Eis algumas bases das orações de Daniel, não todas, algumas bases. A primeira base é o reconhecimento da culpa. Isso é muito importante, versículos 5, 6, 8 e 15. Daniel é solidário com o seu povo no reconhecimento da culpa. Deus não era responsável pela situação, mas ele apenas agiu com justiça, baseado no pecado que o povo havia cometido. Essa era a mentalidade de Daniel. Daniel e seu povo eram culpados. Por quê? Porque pecaram contra Deus. Daniel é claro, é cristalino. Ele diz: pecamos e cometemos iniquidades, procedemos impiamente. Versículo de número 5, que nós lemos no vídeo anterior. Eles também foram rebeldes a ponto de se apartarem de Deus. Ele disse claramente: fomos rebeldes, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas ordenanças. Aquilo que era mais precioso, que era a lei do Senhor, foi para eles objeto de esquecimento, e também foi o que condenou, conforme está no versículo de número 11. Sim, disse ele, todo Israel tem transgredido a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Olha, rejeitaram os profetas. Isso foi um outro acontecimento.
Não demos ouvidos aos teus servos, disse ele, os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, falaram aos nossos príncipes, falaram aos nossos pais, como também falaram a todo o povo da terra. O povo foi rebeldes, não somente para com Deus, mas eles também foram rebeldes para com os enviados de Deus. Os enviados dele para fazê-los lembrar de sua responsabilidade para com Deus. Daniel não começa a sua oração como muitos de nós, perguntando: por que, Senhor, nos fizeste isso? Ele começa na humildade, reconhecendo que se havia alguém culpado de tudo aquilo, esse alguém era o próprio povo. A terceira base da oração vitoriosa de Daniel é a confissão do pecado, e isso é muito importante. Ao mesmo tempo que ele reconhece o pecado, ele também vai confessando-os um a um. Lá pelos versos de número 13, vemos que o povo conhecia a lei, mas não a cumpria, e transgredindo-a, não buscava o perdão. Meus irmãos, é necessário, mais que o reconhecimento dos muitos pecados, é preciso confissão. A confissão é o primeiro passo para a conversão de um pecador, daquele que se desvia do Senhor. Sem uma confissão sincera, não há arrependimento genuíno. Só quando o homem confessa é que experimenta, meus irmãos, o perdão, pois a Deus, a Ele pertence o perdão, conforme lemos no versículo de número 9. Vamos para a quarta base, que é o reconhecimento da justiça divina, versículos 7, 14 a 16. Ele confessa: justo é o Senhor nosso Deus em todas as obras que faz, conforme o versículo 14. Ao homem, disse ele, pertence a vergonha, pertence a injustiça, o pecado, mas a Deus a justiça pertence. Versículo de número 7. Deus agiu, queridos, na medida justa da ação do povo. Ele havia dado a lei que mostrava claramente as consequências do pecado de rebeldia. Como o povo, então, não cumpriu a sua parte, ele, então, os castigou. Reconhecer, irmãos, que a justiça pertence a Deus é mostrar que o perdão é dado por Ele e não pode ser conseguido pelo nosso esforço próprio, pelo esforço próprio do homem. É só a graça que vai colocar em ação o seu perdão. Vamos para a quinta base, que é o zelo pelo nome de Deus, conforme o versículo 15 a 19. Daniel pede que Deus o atenda na oração. Olha, não só para que ele seja abençoado, entendam bem, mas para que o nome de Deus, o nome adquirido desde os atos extraordinários, glorioso do Egito, conforme o versículo 15, seja plenamente respeitado e plenamente estabelecido entre o seu povo. Para quê? Para testemunha das nações pagãs. Daniel pensa em glorificar o nome do Senhor. E o atendimento à sua oração seria uma forma de glorificação do nome do Senhor. Esse era o pensamento de Daniel. Querido, se toda a oração que fizermos tiver como objetivo a glorificação, a exaltação do nome de Deus, deixaremos de pedir aquilo que é só para nosso proveito. Pedir algo para a glória de Deus, olha, entenda uma coisa, é o mesmo que pedir segundo a sua vontade.
Você sabia disso? Essa oração que ele atende. Daniel está aplicando, amados, aquilo que Jesus vai dizer aos seus discípulos bem mais tarde. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Está lá em Mateus 6:33. Primeiro Deus, depois nós. Essa é a ordem de prioridade na oração. Entendam bem, essa é a ordem. Primeiro Deus, depois nós. A sexta base é a confiança na misericórdia. Versículo 4, 9 e também o 18. Daniel se aproxima de Deus, por quê? Porque confia que Deus é misericórdia. A graça e a misericórdia não são anuladas pela justiça divina. O povo, mesmo tendo pecado daquela forma, daquela maneira, querendo voltar-se para Deus, arrependido e contrito, olha, Deus os perdoaria. Vamos fazer uma leitura rápida em Jeremias 29, do versículo 10 ao 13, que diz assim: porque, assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra e trazer-vos a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Confira também Jeremias 29, do versículo 10 ao 14, e você verá que a justiça de Deus é aplicada com misericórdia, para corrigir, para dar a chance de arrependimento. Queridos, vamos parar por aqui, o vídeo fica um pouco extenso, nos veremos no próximo vídeo, se for essa a legítima e preciosa vontade do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.